Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. E hoje nós chegamos ao capítulo 11 de Gênesis. Aqui encontramos a famosa história da Torre de Babel, quando a humanidade decidiu se unir para construir algo grandioso, mas sem Deus no centro. Eles estavam ali na expectativa, eles queriam deixar o próprio nome na lista da história, mas acabaram dispersos, confusos e fragmentados. Esse capítulo, ele nos lembra que a verdadeira unidade só se faz quando nasce em Deus. E esse capítulo ele nos alerta sobre o perigo de buscar grandeza sem a dependência dele. Eu vou fazer a nossa oração inicial. Eu quero que você pause o vídeo após a oração, leia todo o capítulo 11 de Gênesis e volta aqui para a gente poder fazer do nosso devocional de hoje essa palavra. Senhor, obrigada por nos lembrar que o maior propósito da nossa vida não é erguer o nosso próprio nome, mas refletir o teu nome. Ajuda-nos a reconhecer quando as nossas ambições estão te afastando de ti e a escolher como construir com humildade, dependência e fé em nome de Jesus. Amém. Bora para o nosso devocional de hoje. A humanidade se uniu em uma só língua e decidiu construir uma cidade com uma torre tão alta que quase chegasse lá no céu. O objetivo era muito claro. Vamos fazer o nosso nome famoso, vamos evitar ser espalhados pela terra. Mas Deus desce, vê a obra e confunde as línguas. Assim eles ficam dispersos ali, justamente o que eles não queriam. Eles não queriam se dispersar, mas acabam se dispersando. O que parecia uma unidade, na verdade, era rebelião disfarçada de progresso. E é isso que nos ensina, que Deus nos ensina isso. Nem todo projeto coletivo tem a bênção dele. Se a motivação não for dele, se a orientação não vier por ele. Quantas vezes você entra em enrascadas na vida porque você não consulta Deus antes de aceitar um contrato, antes de aceitar uma boa ideia de alguém, e talvez Deus até tenha direcionado aquela pessoa para aquela ideia, mas esse não é o seu caminho. Quantos aqui já foram na ideia, nos planos de colegas, amigos, e acabaram no final se extrapolando? Porque talvez o plano era para o amigo, mas não era para você. Ou talvez não era para nenhum dos dois. Quantas vezes a gente quer construir uma vida grandiosa, mas no fundo é só para provar algo para alguém? Você coloca Deus no centro dessa conquista, das conquistas, na verdade, né? Você já percebeu como muitas conquistas, elas podem ser feitas no esforço humano, né? A gente conquista sim, mas elas acabam deixando um vazio porque Deus não estava no centro. Pega qualquer pesquisa aqui na internet e pesquisa quantas pessoas têm dinheiro, mas elas dizem sentir um vazio, porque aquelas conquistas, elas foram puramente materiais. Entendam o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não deve conquistar, mas as suas conquistas devem estar pautadas no plano que Deus tem para você. E quando um grupo parece unido, mas a união é movida por orgulho e não por propósito? Quantas pessoas vocês vêm andando uma com as outras somente por interesse? E sim, o network, o teu famoso network, ele é necessário, mas faça network com pessoas que têm Deus no centro das suas decisões. Faça network com pessoas que têm o propósito de exaltar o nome dele e não o próprio nome. Assim como Babel, nós podemos ter projetos lindos aos olhos, mas sem propósito divino, eles acabam em frustração. Unidade sem Deus é apenas ilusão. Não é a quantidade de pessoas juntas que vai garantir o sucesso, mas o propósito que une essas pessoas. O coração sempre vai revelar a motivação. Ambição sem Deus vira vaidade. Pergunte-se agora mesmo:
Estou construindo para mim ou por ele e para ele? Estou construindo para mim, somente nas minhas convicções, ou eu estou consultando a ele? A resposta nem sempre vai ser bonitinha, tá? Confesso para vocês que às vezes eu falo, Deus, mas eu quero! E ele fala, Van, não é para você. Ou pelo menos não é para você naquele momento. Porque se eu te der, você não tem maturidade para aguentar. Você vai desperdiçar a bênção. Deus vê o que estamos construindo. Nenhum projeto vai passar despercebido. Mais importante que a altura é a intenção do seu coração. É a intenção com a qual você está construindo esse projeto. A confusão ela vai vir quando a gente insiste em ter o controle daquilo que não é para nós. Quantas vezes você está no meio do projeto que você pede para Deus clareza, que você pede para Deus orientação e essa orientação ela não vem? Pode ser que não seja para você naquele momento. Quando a gente tenta segurar tudo nas nossas mãos, Deus nos mostra que nós não somos autossuficientes e que nós precisamos estar com Ele, focados nele, com o coração nele. A grandeza verdadeira ela vai vir da obediência e não da sua exibição. A diferença está em quem você escolhe exaltar, a si mesmo ou a Deus. Ore hoje dentro do nosso devocional por clareza, para que Deus te traga direcionamento naquilo que está confuso, para que Deus traga clareza se aquilo realmente é para você, ou se você tem que esperar o tempo certo, para você entender se você está confuso, porque você está querendo antecipar algo que não é para você neste momento. E se essa for a resposta, o que você precisa fazer para estar pronto para o momento chegar, além de aprofundar a sua intimidade com Ele. Entende? É esse tipo de clareza. Senhor, estou confuso com esse projeto, com esse caminho que quero tomar na minha vida, eu não consigo ter clareza. Me traga, Senhor, a resposta. Esse é o caminho, Senhor. Se esse é o caminho que eu tenho que seguir, eu não estou pronta para receber essa bênção. Quais são as estratégias que eu preciso ter? Qual é o direcionamento que eu preciso? Qual é a maturidade que eu preciso ter para estar pronta para essa bênção? Para estar pronto por essa bênção? Vou fazer a oração final. Pega o seu caderno de oração, faça os seus pedidos de clareza. E se você já tem clareza, pergunte a Deus qual é o próximo passo. E para que em nenhum momento você titubeie e esteja com a intenção errada nos seus projetos. Senhor, nós não queremos viver para erguer só o nosso nome, mas para engrandecer o teu nome. Nos livra da vaidade disfarçada de progresso e das construções que afastam o nosso coração de ti. Que nós possamos escolher sempre edificar com base no propósito que o Senhor tem para nós, sabendo que só em ti a unidade será verdadeira e só em ti os meus frutos vão permanecer e através de ti os meus frutos vão abençoar não somente a minha vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.